Passagem do politeísmo grego ao monoteísmo cristão. A filosofia grega chegara a conceber a unidade do divino como unidade de uma esfera que admitia essencialmente em seu próprio âmbito uma pluralidade de entidades, forças e manifestações em diferentes graus e níveis hierárquicos. Portanto, não chegara a conceber a unicidade de Deus, e, consequentemente, nunca havia sentido como um dilema a questão de se Deus era uno ou múltiplo. Desse modo, permaneceu sempre aquém de uma concepção monoteísta. Somente com a difusão da mensagem bíblica no Ocidente é que se impôs a concepção do Deus uno e único. E a dificuldade do homem em chegar a essa concepção demonstra-se pelo próprio mandamento divino: não terás outro Deus além de mim. O que significa que o monoteísmo não é, em absoluto, uma concepção espontânea. E pelas contínuas recaídas na idolatria, o que implica sempre uma concepção politeísta por parte do próprio povo hebreu, através do qual foi transmitida essa mensagem. E com essa concepção do Deus único, infinito em potência, radicalmente diverso de todo o resto, nasce uma nova e radical concepção da transcendência, derrubando qualquer possibilidade de considerar qualquer outra coisa como divino no sentido forte do termo. Os maiores pensadores da Grécia, Platão e Aristóteles, haviam considerado como divinos, ou até mesmo como deuses, os astros, e Platão chegara a chamar o cosmo de Deus visível e os astros de deuses criados. Em As Leis, inclusive, ele deu a partida para a religião chamada astral, precisamente com base em tais pressupostos. A Bíblia corta pela base toda forma de politeísmo e idolatria, mas também qualquer compromisso desse tipo. No Deuteronômio, podemos ler: "E quando ergueres os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas, isto é, todo o exército do céu, não te deixes arrastar, não te prostres diante deles e não lhes prestes culto." A unicidade do Deus bíblico comporta transcendência absoluta, que coloca Deus como totalmente outro em relação a todas as coisas, de um modo inteiramente impensável no contexto dos filósofos gregos. A criação a partir do nada. Já vimos quais e quantos foram os vários tipos de solução propostos pelos gregos no que se refere ao problema da origem dos seres, de Parmênides, que resolvia o próprio problema com a negação de qualquer forma de devir, aos pluralistas, que falavam de reunião ou combinação de elementos eternos, de Platão, que falava de um demiurgo e de uma atividade demiúrgica, a Aristóteles, que falava da atração de um motor imóvel, dos estoicos, que propunham uma forma de monismo panteísta, a Plotino, que falava de uma processão metafísica. E vimos também as diferentes aporias que se aninhavam nessas soluções. A mensagem bíblica, ao contrário, fala de criação, precisamente in limine. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e os criou pela sua palavra. Deus disse, e as coisas existiram. E como todas as coisas do mundo, Deus criou diretamente também o homem. Deus disse, façamos o homem. E Deus não usou nada de pré-existente, como o demiurgo platônico, nem se valeu de intermédios na criação. Ele produziu tudo do nada. Com essa concepção de criação a partir do nada, cortava-se pela base a maior parte das aporias que desde Parmênides haviam afligido a ontologia grega. Todas as coisas têm origem do nada, sem distinção. Deus cria livremente, ou seja, com um ato de vontade por causa do bem. Ele produz as coisas como um dom gratuito. O criado, portanto, é positivo. Falando da criação, a Bíblia ressalta insistentemente: "E Deus viu que era bom." A concepção platônica do Timeu, que também sustenta que o demiurgo plasmou o mundo por causa do bem, é apresentada aqui sob um novo enfoque e num contexto bem mais coerente.
O criacionismo impor-se-á como a solução por excelência do antigo problema de como e por que os múltiplos derivam do uno e o finito deriva do infinito. A própria conotação que Deus dá de si mesmo a Moisés, eu sou aquele que é, será interpretada, em certo sentido, como a chave para se entender ontologicamente a doutrina da criação. Deus é o ser por sua própria essência, e a criação é uma participação no ser. Ou seja, Deus é o ser, e as coisas criadas não são ser, mas têm o ser, que receberam por participação. 3. A concepção antropocêntrica contida na Bíblia. Entre os filósofos gregos, a concepção antropocêntrica teve uma dimensão apenas um tanto limitada. Podemos encontrar traços dela nos Memorabilia de Xenofonte, que, naturalmente, são eco de ideias socráticas. Posteriormente, encontramos interessantes desdobramentos nesse terreno na estoa de Zenão e Crisipo. Mas, como foi demonstrado recentemente, Zenão e Crisipo eram de origem semítica, de forma que levantou-se a hipótese de que o antropocentrismo, por eles professado, poderia ser um eco de ideias bíblicas, proveniente de seu patrimônio cultural étnico. Contudo, o antropocentrismo não foi marca do pensamento grego, que, ao contrário, apresentou-se sempre como fortemente cosmocêntrico. Homem e cosmo apresentam-se estreitamente conjugados e nunca radicalmente contrapostos, até porque, no mais das vezes, o cosmo é concebido como sendo dotado de alma e de vida como o homem. E por maiores que possam ter sido os reconhecimentos da dignidade e da grandeza do homem pelos gregos, eles se inscrevem sempre em um horizonte cosmocêntrico global. Na visão helênica, o homem não é a realidade mais elevada do cosmo, como revela este exemplar texto aristotélico. Há muitas outras coisas que, por natureza, são mais divinas, perfeitas, do que o homem, como, para ficar apenas nas mais visíveis, os astros de que se compõe o universo. Na Bíblia, ao contrário, mais do que como um momento do cosmo, ou seja, como uma coisa entre as coisas do cosmo, o homem é visto como criatura privilegiada de Deus, feita à imagem do próprio Deus e, portanto, dono e senhor de todas as outras coisas criadas por ele. No Gênesis está escrito: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E ainda, então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. E o Salmo 8 diz ainda de modo paradigmático: quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, o que é um mortal para dele te lembrares, e um filho de Adão que venhas visitá-lo? E o fizeste pouco menos do que um Deus, coroando-o de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, sob seus pés tudo colocaste, ovelhas e bois, todos eles, e as feras do campo também, as aves do céu e os peixes do oceano que percorrem as sendas dos mares. E sendo feito à imagem e semelhança de Deus, o homem deve se esforçar por todos os modos para assemelhar-se a ele. O Levítico já afirmava: não deveis vos contaminar, porque o vosso Deus sou eu, Javé, que vos fez sair da terra do Egito para ser o vosso Deus. Vós, pois, sereis santos, como eu sou santo. Os gregos já falavam de assimilação a Deus, mas acreditavam poder alcançá-la com o intelecto, com o conhecimento. A Bíblia, porém, atribui à vontade o instrumento da assimilação. Assemelhar-se a Deus e santificar-se significa fazer a vontade de Deus, ou seja, querer o querer de Deus. E é exatamente essa capacidade de fazer livremente a vontade de Deus que põe o homem acima de todas as coisas. 4. O respeito pelos mandamentos divinos, a virtude e o pecado. Os gregos entenderam a lei moral como lei da physis, a lei da própria natureza,
uma lei que se impõe a Deus e ao homem ao mesmo tempo, visto que não foi feita por Deus e que a ela o próprio Deus está vinculado. O conceito de um Deus que dá a lei moral, um Deus nomóteta, é estranho a todos os filósofos gregos. O Deus bíblico, ao contrário, dá a lei ao homem como mandamento. Primeiro, ele a dá diretamente a Adão e Eva, e Javé Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás de morrer. Posteriormente, como já dissemos, Deus escreve diretamente os mandamentos. A virtude, o bem moral supremo, torna-se obediência aos mandamentos de Deus, coincidindo com a santidade, virtude que, na visão naturalista dos gregos, ficava em segundo plano. O pecado, o mal moral supremo, ao contrário, torna-se desobediência a Deus, dirigindo-se, portanto, contra Deus, à medida que vai contra os seus mandamentos. Diz o Salmo 119: Indica-me, Javé, o caminho dos teus estatutos. Eu quero guardá-lo como recompensa. Faze-me entender e guardar tua lei, para observá-la de todo o coração. Guia-me no caminho dos teus mandamentos, pois nele está meu prazer. E no Salmo 51 podemos ler: Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. A vida, a paixão e a morte de Cristo desenvolvem-se inteiramente sobre o signo do fazer a vontade do Pai que o enviou. O Novo Testamento também faz com que o objetivo supremo da vida, o amor de Deus, coincida com o fazer a vontade de Deus, com o seguir a Cristo, que concretizou com perfeição aquela vontade. Desse modo, o antigo intelectualismo grego é inteiramente subvertido pelo voluntarismo. O querer de Deus é a lei moral, e o querer de Deus é a virtude do homem. A boa vontade, o coração puro, torna-se a nova marca do homem moral. O conceito de providência na Bíblia. Sócrates e Platão já haviam falado do Deus providência, o primeiro no plano intuitivo, o segundo com referência ao demiurgo que constrói e governa o mundo. Mas Aristóteles ignorou esse conceito, como o ignorou também a maior parte dos filósofos gregos, exceto os estoicos. Mas os estoicos podem ter extraído tal concepção, mais uma vez, de sua bagagem cultural originária, que tinha suas raízes na origem semítica dos fundadores do pórtico, como sustenta a hipótese de Pólens. O certo é que a providência dos gregos nunca diz respeito ao homem individual, e a providência estoica chega até a coincidir com o destino, nada mais sendo do que o aspecto racional da necessidade com que o Logos produz e governa todas as coisas. Já a providência bíblica não apenas é própria de um Deus que é pessoal em alto grau, mas também, além de se dirigir para o criado em geral, dirige-se ainda e particularmente para os homens individuais, especialmente para os mais humildes e necessitados e para os próprios pecadores. Basta recordar as parábolas do filho pródigo e da ovelha perdida. Eis uma das passagens mais famosas e significativas a esse respeito, registrada no Evangelho de Mateus. Por isso vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós com as suas preocupações pode prolongar, por pouco que seja, a duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer, ou que iremos beber,
Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas estas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. E com a mesma eficácia escreve Lucas em seu Evangelho: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos, e nada tenho para lhe oferecer? E ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti? Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Também eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos se abrirá. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Mas esse sentido de confiança total na providência divina também está presente no Antigo Testamento, na mesma dimensão e com o mesmo alcance, como se pode depreender, por exemplo, do belíssimo Salmo 91. Tu que dizes, Javé é o meu abrigo, e fazes do Altíssimo o teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão. Porque a mim se apegou, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é uma mensagem de segurança total que estava destinada a subverter as frágeis seguranças humanas que os sistemas da época helenística haviam construído, pois nenhuma segurança pode ser absoluta se não tiver uma vinculação precisa com um absoluto. E precisamente, o homem sente necessidade desse tipo de segurança total. 6. A desobediência a Deus resgatada pela paixão de Cristo. Com base no que dissemos, também fica claro o sentido do pecado original. Como todo pecado, ele é desobediência, mais precisamente, desobediência ao mandamento original de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A raiz dessa desobediência foi a soberba do homem, que não queria tolerar limitação nenhuma, que não queria ter os vínculos do bem e do mal, dos mandamentos, e, portanto, que queria ser como Deus. Javé havia dito: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, tereis de morrer. Mas a tentação do maligno insinua: não, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A culpa de Adão e Eva, que cedem à tentação, transgredindo o mandamento divino, segue-se, como punição divina, a expulsão do paraíso terrestre, com todas as suas consequências. E assim fazem seu ingresso no mundo o mal, a dor e a morte, o afastamento de Deus. Em Adão, toda a humanidade pecou. Com Adão, o pecado ingressou na história dos homens, e com o pecado, todas as suas consequências. Como escreve Paulo: por obra de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim, a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por si só, o homem não teria podido salvar-se do pecado original e de todas as suas consequências. Assim como a criação foi um dom, e assim como a antiga aliança, sancionada e muitas vezes traída pelo homem, foi um dom,
Da mesma forma, o resgate também foi um dom, o maior dos dons. Deus se fez homem e, com sua paixão e morte, resgatou a humanidade do pecado. E com sua ressurreição, derrotou a própria morte, consequência do pecado. Como escreve Paulo na carta aos Romanos, não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pois pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Porque se nos tornamos uma coisa só com ele por morte semelhante à sua, assim seremos igualmente semelhantes na sua ressurreição, sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Mas, se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sobre a graça. A encarnação de Cristo, sua paixão expiatória do antigo pecado que fez seu ingresso no mundo com Adão, e sua ressurreição, resumem o sentido da mensagem cristã, e essa mensagem subverte inteiramente os quadros do pensamento grego. Os filósofos gregos haviam falado de uma culpa original, extraindo o conceito dos mistérios órficos, e, de certa forma, haviam vinculado a essa culpa o mal que o homem sofre em si. Mas, em primeiro lugar, ficaram muito longe da explicação da natureza dessa culpa. Basta ler, por exemplo, o mito platônico do Fedro. Em segundo lugar, estavam convencidos de que, naturalmente, o ciclo dos nascimentos, a metempsicose, teria cancelado a culpa nos homens comuns, e b. os filósofos podiam libertar-se das consequências daquela culpa em virtude do conhecimento, e, portanto, pela força humana, ou seja, de modo autônomo. Todavia, além de mostrar a realidade bem mais inquietante da culpa original, que é uma rebelião contra Deus, a nova mensagem revela que nenhuma força da natureza ou do intelecto humano podia resgatar o homem. Para tanto, eram necessárias a obra do próprio Deus feito homem e a participação do homem na paixão, de Cristo, em uma dimensão que permanecera quase inteiramente desconhecida para os gregos, a dimensão da fé. Sétimo, o valor da fé e a participação no divino. A filosofia grega subestimara a fé ou crença, pistes, do ponto de vista cognoscitivo, pois dizia respeito às coisas sensíveis, mutáveis, sendo, portanto, uma forma de opinião, doxa. Em verdade, Platão a valorizou como componente do mito, mas em seu conjunto, o ideal da filosofia grega era a episteme, o conhecimento. E, como vimos, todos os pensadores gregos viam no conhecimento a virtude por excelência do homem e a realização da essência do próprio homem. Pois a nova mensagem exige do homem precisamente uma superação dessa dimensão, invertendo os termos do problema e pondo a fé acima da ciência. Isso não significa que a fé não tenha um valor cognoscitivo próprio. Entretanto, trata-se de um valor cognoscitivo de natureza inteiramente diferente em comparação com o conhecimento da razão e do intelecto. De todo modo, trata-se de um valor cognoscitivo que só se impõe a quem possui aquela fé. Como tal, ela constitui verdadeira provocação em relação ao intelecto e à razão. Adiante falaremos sobre as consequências dessa provocação.
Antes, é necessário captar o seu sentido geral. E é ainda Paulo quem o revela do modo mais sugestivo em sua primeira carta aos Coríntios. A linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca da sabedoria. Mas nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebestes o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte, e o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura se possa vangloriar diante de Deus. Ora, é por ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie no Senhor. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinham da persuasiva linguagem da sabedoria, mas eram uma demonstração do Espírito e o poder divino, a fim de que a vossa fé não se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão, destinou para nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. Isso é loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Essa mensagem subversiva de todos os esquemas tradicionais dá origem inclusive a uma nova antropologia, de resto, já amplamente antecipada no Antigo Testamento. O homem não é mais simplesmente corpo e alma, entendendo-se por alma, razão e intelecto, isto é, em duas dimensões, mas sim em três dimensões: corpo,
alma e espírito, onde o espírito é exatamente essa participação no divino através da fé, a abertura do homem para a palavra divina e para a sabedoria divina, que o preenche com nova força e, em certo sentido, lhe dá nova estatura ontológica. A nova dimensão da fé, portanto, é a dimensão do espírito em sentido bíblico. Os gregos haviam conhecido a dimensão do nous, mas não a do pneuma, que passaria a ser a dimensão dos cristãos. O 8o, eros grego, o amor agape cristão e a graça. Em um de seus cumes mais significativos, o pensamento grego criou, sobretudo com Platão, a admirável teoria do eros, da qual já falamos amplamente. Mas o eros não é Deus, porque é desejo de perfeição, tensão mediadora que torna possível a elevação do sensível ao suprassensível, força que tende a conquistar a dimensão do divino. O eros grego é falta e posse em uma conexão estrutural entendida em sentido dinâmico, e por isso é força de conquista e ascensão, que se acende sobretudo à luz da beleza. Já o novo conceito de amor, agape, é de natureza bem diferente. O amor não é primordialmente subida do homem, mas descida de Deus em direção aos homens. Não é conquista, mas dom. Não é algo motivado pelo valor do objeto ao qual se dirige, mas, ao contrário, algo espontâneo e gratuito. Para os gregos, é o homem que ama, não Deus. Para os cristãos, é sobretudo Deus que ama. O homem só pode amar na dimensão do novo amor, realizando uma revolução interior radical e assemelhando o seu comportamento ao de Deus. O amor cristão é verdadeiramente sem limite, é infinito. Deus ama os homens até o sacrifício da cruz. Ama os homens inclusive em suas fraquezas. Aliás, é sobretudo nisso que o amor cristão revela a sua desconcertante grandeza, na desproporção entre o dom e o beneficiário desse dom, ou seja, na absoluta gratuidade de tal dom. É no mandamento do amor que Cristo resume a essência dos mandamentos e da lei em seu conjunto. No Evangelho de Marcos, podemos ler esta precisa resposta que Cristo deu à pergunta de um escriba que queria saber qual era o primeiro dos mandamentos. O primeiro é: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esses. A ilimitação do amor cristão, ágape, se expressa ainda mais profundamente nestas palavras do Evangelho de Mateus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A seguinte passagem da primeira carta de João resume muito bem o arco da temática do amor cristão. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou,
devemos nós também amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. 1 João 4, 7, 13. E a primeira carta aos Coríntios, de Paulo, contém o mais exaltado hino ao ágape, ao novo amor cristão. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar os montes, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chemas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. 9. Os valores fundamentais do cristianismo: a pureza e a humildade. A mensagem cristã assinalou sem dúvida a mais radical revolução de valores da história humana. Nietzsche chegou a falar até mesmo de total subversão dos valores antigos, subversão que tem sua formulação programática no Sermão da Montanha, que podemos ler no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Segundo o novo quadro de valores, é preciso retornar à simplicidade e à pureza da criança, porque aquele que é o primeiro segundo o juízo do mundo será o último segundo o juízo de Deus, e vice-versa. Escreve Mateus. Nessa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não mudardes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. E Marcos escreve:
Ele, sentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último, e aquele que serve a todos. Desse modo, a humildade torna-se uma virtude fundamental do cristão, o caminho estreito que dá acesso ao reino dos céus. E essa também era uma virtude desconhecida dos filósofos gregos. Cristo chega a dizer o seguinte: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. E isso, para o filósofo grego, seria simplesmente incompreensível. Portanto, cai por terra também o ideal supremo do sábio helenístico que compreendera a vaidade do mundo e de todos os bens exteriores e do corpo, mas, no entanto, punha em si mesmo a certeza suprema, proclamando-se autárquio e absolutamente autossuficiente, capaz de alcançar sozinho o fim último. Esse ideal do homem grego, que acreditava em si mais do que em todas as coisas exteriores com extrema firmeza, havia sido indubitavelmente um nobre ideal. Mas a mensagem evangélica agora o declara ilusório e o faz de maneira categórica. A salvação não apenas não pode vir das coisas, mas sequer de si mesmo, como diz Cristo: sem mim, nada podeis fazer. Em uma esplêndida passagem da segunda epístola aos Coríntios, Paulo sela essa reviravolta no pensamento antigo. Depois de ter suplicado a Deus 3 vezes para que dele afastasse uma grave aflição que o atribulava, teve a seguinte resposta: Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta o seu poder. Por isso, Paulo conclui: Por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. 10. A ressurreição dos mortos. O conceito de alma é uma criação grega, cuja evolução nós seguimos a partir de Sócrates, que fez dela a essência do homem, a Platão, que fundamenta sua imortalidade com provas racionais, e a Plotino, que dela faz uma das 3 hipóstases. Certamente, a psique é uma das figuras teoréticas que melhor marcam o quadro do pensamento grego e o seu idealismo metafísico. Recorde-se que os próprios estoicos, embora fazendo aberta profissão de materialismo, admitiam uma sobrevivência da alma, ainda que até o fim da posterior conflagração cósmica. Em suma, desde Sócrates, os gregos passaram a ver na alma a verdadeira essência do homem, não sabendo pensar o homem senão em termos de corpo e alma, e toda a tradição platônico-pitagórica e o próprio Aristóteles, e portanto a maior parte da filosofia grega, consideraram a alma imortal por natureza. A mensagem cristã propôs o problema do homem em termos completamente diferentes. Nos textos sagrados, o termo alma não aparece nas acepções gregas. O cristianismo não nega que, com a morte do homem, sobreviva algo dele. Pelo contrário, fala expressamente dos mortos como sendo recebidos no seio de Abraão. Entretanto, o cristianismo não aponta de modo absoluto para a imortalidade da alma, mas sim para a ressurreição dos mortos. Essa é uma das marcas da nova fé. E a ressurreição implica o retorno também do corpo à vida. Precisamente isso constituía um gravíssimo obstáculo para os filósofos gregos. Era um absurdo que devesse renascer aquele corpo que era visto por eles como obstáculo e como fonte de toda negatividade e de mal. A reação de alguns estoicos e epicuristas ao discurso pronunciado por Paulo no Areópago, em Atenas, é muito eloquente. Eles ouviram Paulo enquanto ele falava de Deus, mas quando falou em ressurreição dos mortos, não lhe permitiram que continuasse a falar. Está registrado nos Atos dos Apóstolos. Ao ouvirem falar de ressurreição dos mortos, uns zombavam, outros diziam: ouvir-te-emos a respeito disto outra vez. Foi assim que Paulo se retirou do meio deles. E Plotino, na renovada perspectiva da metafísica platônica, escrevia em aberta polêmica com essa crença dos cristãos: o que existe de alma no corpo nada mais é que alma adormecida, e o verdadeiro despertar consiste na ressurreição, a verdadeira ressurreição que é do corpo, não com o corpo.
pois ressurgir com um corpo equivale a cair de um sono em outro, a passar, por assim dizer, de um leito a outro. Mas o verdadeiro levantar-se tem algo de definitivo, não de um só corpo, mas de todos os corpos, que são radicalmente contrários à alma, consequentemente, levam à contrariedade, até a raiz do ser. Dá-nos prova disso, se não o seu devir, pelo menos o seu transcorrer e o seu extermínio, que certamente não pertencem ao âmbito do ser. Por seu turno, muitos pensadores cristãos, ao contrário, não consideraram a doutrina do Fédon e dos platônicos como negação de sua fé, procurando até acolhê-la como clarificadora. O tema da mediação entre a temática da alma e a temática da ressurreição dos mortos, com a inserção da nova temática do espírito, constituirá um dos temas mais debatidos pela reflexão filosófica dos cristãos, com diferentes resultados, como veremos.